Vocês uma brincadeira aqui com recorte para a gente discutir a noção de hierarquia, tá? Ou parentesco, né? Que é a base para construir personagens. Né? Então a gente vai chegar, por exemplo, num personagem como esse, que é um personagem de recorte, né? Até, inclusive, a técnica, quando a gente conhece, né? Por exemplo, alguns animadores, como a Lotte Heininger, que usavam técnica de recorte de silhueta, né? Trabalhava a imagem silhuetada numa mesa de luz. O que a gente entende de animação digital, no fim das contas, não é nem uma evolução, é uma outra tecnologia aplicada dentro desse mesmo princípio. Então, o que eu tenho aqui num personagem de cutout, eu tenho, né, a cabeça, que eu posso girar, tá? O braço. Então, eu tenho partes conectadas. E quando a gente trabalha hierarquia, a gente define um elemento que é o pai de todos, tá? Basicamente, essa é a ideia. Por exemplo, aqui nesse personagem, eu tenho esse bracinho. Se eu mover o braço, ó, eu estou movendo a peça do braço, eu levo naturalmente as outras peças, que seriam como filhos, né? Então, se eu mover o antebraço, eu posso mover só o antebraço, tá? Claro que se aqui eu soltar, ele vai mexer também, né? Mas eu poderia mexer só o antebraço e poderia mexer só a mão, tá? Aqui no caso, o braço, como ele está na estrutura, né? Ele acima, ele é pai do antebraço, mas se eu movo o braço, ele move os outros elementos da cadeia, tá? Então, se eu tiver, por exemplo, 3 peças aqui, e essas 3 peças não têm parentesco, não têm uma relação hierárquica, eu posso mover qualquer uma livremente, tá? Agora, a partir do momento que eu resolver fazer uma ligação, digamos que essa aqui seja filha, né? Essa aqui seja pai, tá? Vou botar aqui um P, e essa aqui seja filha, o que vai acontecer? Se eu mover o pai, ele vai mover o filho, tá? Uma coisa bem simplória que eu vou fazer aqui é meter um grampo para vocês verem, ó, tá? Claro que eu meti o grampo aqui, o filho não vai conseguir se mexer livremente, tá? Mas assim, a partir do momento que eu tenho uma relação hierárquica, se eu movo o pai, eu movo o filho. Se eu giro o pai, eu giro o filho também, tá? E no caso das tecnologias digitais, se eu aumentar a escala do pai, ele vai aumentar a escala do filho, tá? Então essa é a ideia. E o filho, ele, né, supostamente aqui ele poderia se mover livremente. É porque eu fiz, né, com grampo, eu perco essa maleabilidade. Mas aqui então, ó, um outro exemplo. Eu tenho uma estrutura aqui, digamos que esse seja o pai, tá? E esse o filho. Então assim, se eu girar o pai, ele vai girar o filho também. Se eu mover o pai, ele move o filho. Se eu pegar o filho e girar, né, o pai vai ficar no lugar dele. E se eu mover o filho, aí eu tiro aqui minha hierarquia, né? Na verdade, o filho ele estaria solto assim, né? Então, se eu mover o filho, ele pode se deslocar. Então, no 3D ou na animação 2D digital, quando a gente constrói essas hierarquias para criar esses bonecos, a gente está trabalhando com essas relações e construindo uma estrutura que me permita fazer isso. Então, por exemplo, eu posso pegar isso aqui e mover, ó, ele está levando os outros. Tá? Então, isso é uma coisa que dá uma versatilidade muito legal na hora que a gente constrói uma estrutura. A gente pode animar esse personagem. E um outro ponto que é importante é decidirmos onde que a gente vai colocar o ponto, que a gente chama de ponto de pivô, que é o ponto de rotação. Então, onde que eu vou rotacionar a cabeça? Ó, por aqui. Essa cabeça. Por aqui. E uma outra coisa também que é muito importante, a gente está sobre como é que eu faço essa ligação, né, de uma parte com a outra. Eu preciso, por exemplo, aqui no pé, aqui já está solto, aqui no pé, eu preciso ter uma parte que ela sobrepõe a outra, para eu poder fazer essa conexão, tá? O mesmo vai servir na nossa construção dos personagens no cutout, no 2D. Posso ter objetos separados que vão fazer que podem ter uma estrutura hierárquica? Sim, tá? Mas a gente comumente trabalha com essa mesma ideia. Se eu tenho partes que vão se conectar, então aqui a perna, por exemplo, desse personagem, ela segue até aqui, né? Para eu poder conectar. O braço também. Então, se eu olhar nas costas do bicho, eu tenho, né? O meu braço aqui, ó, ele tá vindo, passando aqui, para ter uma forma de conectar esses dois, tá? Outro braço, a mesma coisa. A cabeça, ó, a cabeça passa por aqui.
e a parte do corpo ela avança. Então eu sempre tenho uma área de interseção entre esses dois elementos para poder fazer uma conexão legal que me permita não só fazer hierarquia, mas que me permita movimentar as partes sem ter grandes problemas. Tá bom, gente? Então essa ideia básica de hierarquia que vai funcionar desde o personagem de recorte até os personagens digitais. E a gente tem que pensar também que dependendo da hierarquia, ou dependendo do personagem, a gente vai ter estruturas hierárquicas diferentes. Tá? Se eu tenho aqui um personagem, eu tenho uma estrutura. Se eu tenho um dragão, qual é a estrutura? Então, por exemplo, aqui eu posso ter, por exemplo, esse vestido, eu posso dizer que esse vestido é o pai de toda a hierarquia. Tá? A perna ela se move independentemente do vestido. Ao passo que se eu mexer o vestido, eu vou mexer a perna. E a cabeça e todo o resto. Tá? Então a gente pode ter... mas eu queria uma estrutura onde o vestido não movesse as pernas. Isso é uma coisa muito comum também. Então posso ter uma estrutura hierárquica com que o personagem... a perna do personagem vai estar solta. Ou seja, eu posso mexer o vestido sem que a perna se mexa. Tá? Isso vai ter uma outra também funcionalidade, ou vai me permitir uma versatilidade outra, tá? Ou uma independência. Então a gente sempre tem que pensar qual é o personagem, qual que é a estrutura dele e como que eu vou fazer isso. Se eu tenho uma cobra, eu vou fazer uma estrutura que vai ser uma única cadeia. Né? Aqui é como se eu tivesse, se eu for pegar esse personagem, é como se esse tronco fosse, digamos, o pai de todo mundo, o grande pai da hierarquia, e ele fosse, né, se propagando aqui para os braços, para a cabeça, para a perna, né, para as pernas, e assim sucessivamente. Mas eu posso ter outros tipos de estrutura, tá? Outros elementos que guiam toda essa hierarquia, ou hierarquias que eventualmente são até quebradas. Você tem uma hierarquia da parte superior do corpo, que funciona de um jeito, e da parte inferior, que funciona de outro. Tá? Eu vou postar aqui também para vocês link de alguns artistas que fazem animação cutout no papel. Tá? A Lotte Heiniger é uma delas, e o outro artista é o Terry Gilliam, que fazia as animações dos filmes do Monty Python. Então é isso, gente. Uma noção básica de hierarquia e vamos em frente.